Brasil está de volta. O Brasil está de volta e por aqui a nossa pauta é a reconstrução. Dia após dia, mostramos um país que planta respeito e cuidado para acolher desenvolvimento, sustentabilidade e justiça social. Estamos sempre nos reinventando para estar cada vez mais perto dos brasileiros e das brasileiras. Daquelas que votam, das que se candidatam e das eleitas. Daqueles que constroem o Brasil de hoje e dos que sonham o Brasil de amanhã. Estamos presentes nos momentos de luto e nos momentos de luta. Nunca esquecendo o nosso compromisso com a verdade e com a esperança. De um Brasil com oportunidade para todos e todas. Um Brasil gigante. Um Brasil com a cara do povo. Para quem já é de casa, siga em sintonia com a gente. E para você, que ainda não é, muito prazer. Fazemos parte da Rede PT de Comunicação. Somos a TV PT. Aqui brilha uma estrela. Olá, hoje é segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 e você vai ver nessa edição do Jornal PT Brasil. Inflação desacelera em janeiro e se mantém dentro da meta estipulada pelo governo. Primeiro centro de referência da mulher brasileira da região norte é inaugurado no Acre. Em 2 anos, o Ministério da Saúde incorporou dezenas de novos remédios e tratamentos ao Sistema Único de Saúde. O governo brasileiro pede explicações aos Estados Unidos por tratamento dado a deportados. Boa tarde para todo mundo aí do outro lado da tela. Sigam a TV PT nas redes sociais e na Rádio PT e o PT Sat, canal 1313. Um alô também para Lúcia e Nayane, que apresentam esse jornal junto com a gente em língua brasileira de sinais. E você também pode participar ao vivo e fazer esse jornal junto com a gente. Comente, envie sua mensagem e sugestão aqui mesmo no chat do YouTube. Aproveite também e se inscreva no canal, curta e ative as notificações para não perder nenhuma novidade. A gente abre essa edição de hoje falando sobre um assunto que vem repercutindo, que é a chegada de brasileiros deportados dos Estados Unidos. O governo de Donald Trump começou a enviar os primeiros aviões com imigrantes ilegais de volta aos países de origem. Mas o que mais chamou a atenção foi a condição degradante que essas pessoas viajam e chegam. Ao pousarem em Manaus, por exemplo, brasileiros desceram do avião algemados e com correntes presas aos pés. Nessas imagens que a gente vai mostrar para vocês na tela, a gente consegue ver a fila de brasileiros caminhando devagar com os pés e mãos amarrados. A gente tem a imagem aí para passar? A gente acompanha então as imagens aqui, ó. Os brasileiros descendo, né? O avião tinha como destino Belo Horizonte, mas fez uma escala aí emergencial em Manaus. E quando os brasileiros desceram em solo brasileiro, né, a gente se deparou com uma situação como essa, né? Eles andando devagar, a gente vê que eles andam devagar, né, com os pés presos e também as mãos presas, né, acorrentados pelas autoridades americanas, né? Essas correntes aí, essas algemas, elas só foram retiradas após, então, a chegada deles aqui, o pouso, né, a descida deles aqui no Brasil, por determinação da Polícia Federal. Após a conexão em Manaus, como a gente mencionou, um voo levou os brasileiros a Minas Gerais, no aeroporto de Confins, onde, enfim, eles desembarcaram. Por lá, foram recepcionados pelo governo brasileiro por meio da ministra dos Direitos Humanos, Macaé Evaristo, e os brasileiros falaram sobre como foi voltar para casa e como foram tratados pelos americanos.
A gente não pode suportar a violação dos direitos humanos. E o que aconteceu nesse voo foi a violação dos direitos dos brasileiros. Fomos atracados lá, que é o Gemado, na quarta-feira, meia-noite. Chegamos no Brasil, continuamos com a algema, falamos para eles, nós estávamos em território brasileiro, que vocês tirassem a algema nossa, pois eles não queriam tirar. Mas simplesmente o governo Lula, na hora, mandou um avião para nós, da Força Aérea, um avião confortável, viu? E o assunto é esse. Lula chegou e falou, nós vamos pegar o nosso povo e levar para cada um para sua casa. Isso que foi importante. Deu um tratamento digno de um ser humano ser tratado lá. Nós fizemos todo esse procedimento da forma mais séria e buscando preservar ao máximo a dignidade desses cidadãos. E foi uma recepção muito boa mesmo. Nós só tem a agradecer. Isso é muito importante porque a gente também tem um governo que pode agir em prol do seu povo. Chegamos no Brasil, chegamos na nossa casa, né? Tá, então, a gente lembra aí que essas ações, essa recepção aos brasileiros também foi integrada aí com outras áreas do governo, né? A gente tem aí a Força Aérea Brasileira, né, que também participou, levando os brasileiros aí de Manaus para Minas Gerais, né? Então teve todo o apoio aí das Forças Armadas Brasileiras e também uma ação conjunta aí com o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, né? A gente viu aí o pessoal da Polícia Federal, inclusive determinando a retirada dessas algemas, dessas correntes, e também a ministra dos Direitos Humanos e Cidadania, Macaé Evaristo, que esteve lá em Minas Gerais, ela como mineira, né, esteve lá recepcionando o pessoal, e nós temos um outro vídeo da ministra dos Direitos Humanos recepcionando esses brasileiros deportados. Vamos ver. Gente, boa noite. Bem-vindos ao nosso país, bem-vindos a Minas Gerais. Eu estou aqui a pedido do presidente Lula para acompanhar aqui o desembarque de vocês, para fazer essa recepção. O nosso posicionamento é que os países eles podem ter suas políticas imigratórias, mas nunca violar os direitos humanos de ninguém. E especialmente eu tenho um olhar para as crianças, então queria também pedir que as famílias com crianças elas tenham prioridade aqui nesse desembarque. Boa sorte, bem-vindos mais uma vez. Tá, então, bom, e diante dessa situação toda que a gente comentou, né, dos brasileiros chegando acorrentados, o governo brasileiro tomou atitudes aí. A primeira delas é o envio da Força Aérea Brasileira para fazer o resgate dos brasileiros nos Estados Unidos e não mais que eles venham com essas aeronaves e autoridades americanas justamente para poder dar tratamento digno a esses brasileiros. A presidenta do PT, Gleisi Hoffmann, se manifestou sobre isso. A gente tem imagens aqui, ela disse que o presidente Lula fez muito bem em determinar a retirada de algemas e correntes, já que os brasileiros não eram criminosos, e completou, abre aspas, essa é uma situação que vai se intensificar com Trump, que prometeu deportação em massa, e pensar que os bolsonaristas festejam Trump, que quer humilhar o nosso povo, fecha aspas. Diante dessa situação, o Brasil também vai cobrar dos Estados Unidos o cumprimento do acordo que prevê o uso de algemas somente em casos excepcionais e esclarecimentos aos Estados Unidos sobre os maus tratos aos brasileiros deportados. O Brasil já havia firmado um acordo com os Estados Unidos prevendo que o uso de algemas seria adotado em casos específicos, como se algum desses brasileiros tivesse cometido ou praticado algum crime, né? Dos 88 brasileiros que estavam no voo, nenhum era condenado por algum tipo de crime nos Estados Unidos. Estavam presos por imigração ilegal. Ainda sobre esse assunto, a presidente de Honduras, Xiomara Castro, atual presidente da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Carimbenhos, convocou uma reunião de urgência. A reunião pretende discutir temas como migração e unidade continental, após a polêmica envolvendo o tratamento humilhante dos Estados Unidos contra deportados do Brasil
e da Colômbia. O encontro deve acontecer na próxima quinta-feira em formato híbrido e o Brasil, claro, vai participar. Agora a gente muda de assunto para falar para vocês que o planejamento brasileiro para a COP30 Amazônia foi validado pela Secretaria das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Foram entregues recomendações para adequações de infraestrutura, serviços de saúde, transportes e segurança pública, além de hospedagens e implementação e planejadas para o evento. A secretária executiva da Casa Civil do Governo Federal, Miriam Belchior, destacou que essa é a primeira vez na história da COP que os planos para instalações das áreas da conferência são aprovados com 10 meses de antecedência e que isso mostra que os trabalhos estão indo no caminho certo. O presidente da COP30 Amazônia, embaixador André Corrêa do Lago, afirmou que, abre aspas, queremos fazer uma COP que realmente tenha impacto nesse contexto mundial tão desafiador. Fecha aspas. Olha só, nos últimos 2 anos, o Ministério da Saúde incorporou dezenas de novos remédios e tratamentos ao Sistema Único de Saúde. Com o objetivo de garantir o direito a remédios com eficácia comprovada, além de criar diretrizes e linhas de cuidado para a assistência dos pacientes, ampliando o público de atendimento e trazendo outras alternativas de tratamento com base em evidências científicas, o Ministério da Saúde incorporou ao SUS 62 novos medicamentos e procedimentos ao longo dos últimos 2 anos. A ministra da Saúde, Nízia Trindade, destacou os processos legais para estas implementações. Vamos acompanhar. Ao todo foram 62 incorporações. Essas incorporações, elas levam também um tempo entre a aprovação e estar disponível no sistema. Por que isso? Porque se precisa fazer licitação dos medicamentos, é necessário também, isso é o ponto mais importante, uma orientação de como devem ser usados os medicamentos para a nossa rede do SUS. Então, é um trabalho que vai além de aprovar ou não dentro do SUS, que é a incorporação ao medicamento. É importante, nesse quantitativo também, destacar que nós temos a maior parte dos medicamentos que nós incorporamos foram medicamentos para cânceres, para doenças crônicas e doenças raras, correspondendo a cerca de 73% do total. Voltando para o câncer, eu quero chamar a atenção que pela primeira vez foi aprovado um protocolo para câncer, que foi o protocolo para câncer de mama, e nós temos vários outros em caminho para serem finalizados. Esse trabalho, portanto, ele envolve doenças infecciosas, doenças raras, onde tivemos também a incorporação de um medicamento para fibrose cística, e com isso nós melhoramos a qualidade de vida e aumentamos a expectativa de vida das pessoas, que é o que nos move no Sistema Único de Saúde. A ministra também destacou o lançamento do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas para o câncer de mama. A estratégia vai incluir 5 procedimentos que serão disponibilizados nos centros especializados de todo o país. Para a Nízia, este também é um importante marco para o tratamento da doença no Brasil. Vamos conferir. Primeiro, há a possibilidade de cura, né? É um câncer que é curável quando é feito um diagnóstico precoce. Então, isso também se combina ao trabalho que estamos fazendo para reduzir o tempo de espera para consultas especializadas e para os exames que se fizerem necessários e procedimentos necessários no programa Mais Acesso a Especialistas. Mas os medicamentos aprovados junto com o protocolo, que é o que tem de mais
firme em termos de base científica para que o medicamento seja usado de forma adequada, nós garantimos em grande parte dos cânceres a possibilidade de cura e uma qualidade de vida para as mulheres que se veem. Tá aí então o nosso SUS, né, o nosso Sistema Único de Saúde, tendo mais medicamentos, mais tratamentos aí incorporados a esse sistema tão importante, tão democrático no nosso país, né? No próximo bloco a gente fala sobre as ações do governo federal e o crescimento de cirurgias eletivas no país. Nós voltamos já. Paulinho era uma pessoa muito pacífica. A gente nunca ouviu falar de que ele sequer tivesse tido algum desentendimento com alguém, nem no período de criança, de jovem, de adolescente. A minha irmã, quando logo depois do ocorrido, a gente evitava ligar a TV, falar de futebol, assistir. E a forma violenta como ele morreu, então isso trouxe um sofrimento ainda maior. Ela gritava no celular, ela, Tiago, mataram meu filho, mataram meu filho. Só quem perdeu, na verdade, é quem sabe dizer. Eu não acreditava que aquilo tinha acontecido, estava vendo o corpo dele ali, e mesmo assim, a ficha não havia caído ainda. A violência não tem espaço, na verdade. O futebol, ele é muito lindo. Então, seria um clamor, né, de paz no futebol. Estamos de volta com o jornal PT Brasil e a gente continua aqui contando para vocês que o turismo internacional no Brasil registrou em 2024, no ano passado, o maior faturamento dos últimos 15 anos. No ano passado, os turistas estrangeiros gastaram 7 bilhões e 300 milhões de dólares no Brasil. Esse avanço está diretamente relacionado ao aumento no número de visitantes internacionais, que chegou a mais de 6 milhões e meio de pessoas em 2024, um crescimento de 12,6% se comparado a 2023. O número supera inclusive a quantidade no período da Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Esse resultado aproxima o Brasil das metas traçadas pelo Plano Nacional de Turismo, que prevê atingir mais de 8 milhões de turistas estrangeiros e arrecadar 8 bilhões de dólares em receitas nos próximos 3 anos. Para aumentar ainda mais o turismo, o presidente Lula sancionou o programa Tax Free na reforma tributária, que permite o reembolso de impostos a turistas estrangeiros, um incentivo adicional para as visitas ao Brasil. O ministro do Turismo, Celso Sabino, celebrou o crescimento no número de turistas e reafirmou que os recursos são um reflexo do potencial do turismo em gerar empregos, fortalecer comunidades e promover desenvolvimento no Brasil. Agora a gente volta a falar sobre saúde, dessa vez saúde da mulher. O Ministério da Saúde está investindo no enfrentamento da mortalidade materna e infantil, especialmente nas populações mais vulneráveis. O Ministério da Saúde traçou diversas estratégias para combater a mortalidade materna, infantil e fetal, especialmente de mulheres negras e indígenas. As ações fazem parte da Rede Aline, iniciativa que visa ampliar o acesso a serviços de saúde integrados e humanizados para gestantes, puérperas e crianças de todo o Brasil, promovendo maior equidade e justiça social. Nesta semana, representantes do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde se reuniram em Brasília para avaliar as ações implementadas até o momento relacionadas ao programa. O objetivo é fazer a distribuição mais equitativa dos recursos para a redução de desigualdades regionais e raciais, fortalecendo o trabalho em rede, conectando estados, municípios e o governo federal para melhorar a relação dos profissionais e usuários.
O foco é organizar as redes de atenção à saúde seguindo o planejamento regional integrado e considerando todas as particularidades, diversidades e pluralidades dos territórios brasileiros. A Rede Aline visa também fortalecer o protagonismo da mulher durante a gestação e o parto e incentivar as boas práticas dos profissionais da rede pública de saúde na atenção ao nascimento e ao parto normal. Além da inserção de enfermeiras e de enfermeiros obstétricos nos serviços de saúde para melhor atendimento, conforme tem sido demonstrado em evidências científicas e recomendado pela Organização Mundial de Saúde. O compromisso do Ministério da Saúde até 2027 é reduzir em 25% a mortalidade materna e reduzir em 50% a mortalidade materna de mulheres pretas e indígenas. Entre as ações do Ministério da Saúde em andamento, há as novas estratégias para combate ao racismo, a expansão do telemonitoramento do pré-natal de alto risco, o fortalecimento da rede de bancos de leite humano, as estratégias para o cuidado obstétrico e neonatal, os cursos para qualificação de profissionais e a expansão do método canguru, que é a abordagem essencial para a atenção a bebês prematuros. Bom, e a gente continua falando sobre mulher porque o primeiro centro de referência da mulher brasileira da região norte é inaugurado em Cruzeiro do Sul, no Acre. A obra vai oferecer atendimento jurídico, psicológico e de autonomia econômica a mulheres em situação de violência. Do Juruá. O equipamento público vai promover o atendimento a mulheres em situação de violência, com acompanhamento multidisciplinar, assistência jurídica, atendimento psicossocial e autonomia econômica. Localizado na região do Vale do Juruá, que contempla diversos municípios do Acre e cerca de 91 mil habitantes, o centro compõe a rede de atendimento à mulher no estado. A iniciativa faz parte do programa Mulher Viver Sem Violência, que foi retomado em 2023 pelo governo Lula. Nos últimos 2 anos, o governo federal tem empenhado esforços para proteger a vida das brasileiras e prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero. A entrega é uma parceria entre o governo federal e o governo local, coordenado pelo Ministério das Mulheres, com apoio dos Ministérios da Defesa e do Desenvolvimento Regional. A obra foi executada por meio do programa Calha Norte do governo federal e contou com investimento de 2,2 milhões de reais. Essa unidade é a primeira das 12 previstas para serem entregues em 2025. Desde 2023, ao todo, foram inaugurados 7 centros de referência da mulher, localizados em 5 estados, com investimento total de 19 milhões de reais do governo federal. No Acre, está em fase de licitação mais um centro de referência no município de Epitaciolândia e uma unidade da Casa da Mulher Brasileira na capital Rio Branco, compondo uma cadeia maior de serviços prestados a mulheres no estado. Olha, o SUS registrou mais de 13 milhões e meio de cirurgias eletivas realizadas no ano passado. O volume é 10,8% maior do que em 2023, quando o número foi de cerca de 12 milhões. Em relação a 2022, a alta foi de 32%, com 10 milhões de cirurgias realizadas na época. O Programa Nacional de Redução das Filas também registrou aumento no número de procedimentos realizados. No ano passado, mais de 5 milhões de cirurgias foram feitas, 18% maior do que o registrado em 2023. Um dos responsáveis pelo aumento, de acordo com o governo federal, foi o programa Mais Acesso a Especialistas, que alcançou a adesão de 100% dos estados e do Distrito Federal e de 97,9% dos municípios. Agora a gente lê mensagens do chat, então, vocês participando sempre com a gente por aqui. Muita gente deixando seu boa tarde, a Rosa deixando boa tarde para todo mundo. O Luiz Carlos Cogo, também de Colatina, Espírito Santo, presente aqui, ó, marcando presença com a gente. Mais gente aqui, ó.
Marcos Antônio também presente aqui, dando o seu alô para a galera. O Rodrigo Pereira também participando. A Che de Santa Teresa, no Rio de Janeiro, também está mandando o seu alô. A Joana aqui participando também, dando parabéns para a ministra Nízia Trindade. Que Deus abençoe pelo seu belíssimo trabalho. É isso, pessoal. Mais gente participando por aqui. Mais gente aqui comentando. Paulo, Lula, patriota. É isso. Continue. O Amparo Brito dizendo viva o SUS. É isso, pessoal. Continue participando, mandando sua mensagem aqui pra gente. No próximo bloco a gente fala sobre o número de aprovados no SISU, divulgados hoje pelo MEC. O jornal PT Brasil volta já. Em 2024, a Rádio PT conquistou um crescimento impressionante, conectando mais e mais pessoas com informação e música de qualidade. De agosto a outubro, a audiência disparou, passando de 21 mil ouvintes para mais de 118 mil. A Rádio PT também faz a gestão do podcast do Lula, com mais de 720 episódios produzidos. A Rádio PT está presente em todas as plataformas. Em 2025, vamos mais longe. E você faz parte dessa jornada. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4 horas da tarde, na TV PT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Estamos de volta mais uma vez e olha só, o Brasil inicia 2025 com boas notícias na economia. A inflação segue controlada e dentro da meta estipulada pelo governo. Com dados que demonstram avanços significativos, a expectativa é de um crescimento sustentável para o país. Veja os detalhes. O Brasil começa o ano com resultados animadores na economia. De acordo com o IBGE, o IPCA 15, que funciona como uma prévia da inflação oficial, registrou variação de apenas 0,11% em janeiro. Esse índice representa uma desaceleração importante em relação ao mês anterior e consolida um acumulado de 12 meses em 4,5%, exatamente dentro da meta estipulada pelo governo do presidente Lula. Quando comparado ao mesmo período do ano passado, o progresso é ainda mais evidente. Em janeiro de 2024, o IPCA 15 marcava 0,31%, quase 3 vezes o nível atual. Um dos fatores que influenciaram diretamente no resultado foi a redução de 15,46% nas tarifas de energia elétrica residencial. Esse movimento resultou em uma queda de 3,43% no grupo habitação, beneficiando diretamente as famílias. Porto Alegre foi a capital mais favorecida, com a queda de 0,13% no índice regional, além também da redução de 21,62% no preço da batata inglesa. Por outro lado, algumas pressões pontuais foram registradas em cidades como Goiânia, que teve alta de 0,53%, puxada pelo aumento nos preços da gasolina e do etanol. Ainda assim, no cenário nacional, permanece positivo, com estabilidade do dólar abaixo de R$ 6 e controle efetivo da inflação.
A expectativa agora se volta para o Banco Central. Especialistas apontam que a redução da taxa Selic, que atualmente está em 12,25% ao ano, será essencial para impulsionar investimentos e criar novas oportunidades de emprego. Sob a liderança do novo presidente Gabriel Galípolo, o Banco Central tem a chance de adotar uma política monetária mais alinhada às necessidades do país, priorizando o crescimento sustentável e inclusivo. Enquanto isso, o governo segue avaliando novas medidas para garantir que os alimentos e outros produtos essenciais mantenham preços acessíveis para todos os brasileiros. O compromisso está claro: oferecer uma economia equilibrada e preparada para crescer. Bom, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva determinou aos ministros Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, e Carlos Fávaro, da Agricultura e Pecuária, que deem foco maior aos recursos e políticas agrícolas já existentes para estimular a produção de produtos que fazem parte da cesta básica. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, comentou a medida. O presidente Lula convocou os ministros, preocupado com a questão do preço dos alimentos para a população. Se apresentou uma influência muito forte de preços que os economistas chamam de commodities, né? Café, soja, milho, laranja. É um cenário que não tem a ver com a economia brasileira, tem a ver com os preços internacionais. E quais são as expectativas para 2025? A expectativa é extremamente positiva de uma super safra esse ano. Uma maior oferta leva a um menor preço. Se necessário for, será analisado detalhadamente agora, por exemplo, os produtos que estejam com preço interno maior do que o preço externo, nós atuaremos na redução de alíquota para forçar o preço a vir pelo menos para o patamar internacional. E olha só, a gente fala sobre educação agora. O SISU, Sistema de Seleção Unificada, teve 254.899 candidatos aprovados, sendo 128.691 no geral, 111.655 nas cotas e outros 14.553 por ações afirmativas das instituições de ensino superior. Os selecionados na chamada regular podem fazer a matrícula de hoje até dia 31 de janeiro. É necessário que cada candidato se atente às condições para inscrição para a matrícula de cada universidade, afinal, cada uma tem uma maneira aí, faz uma exigência diferente para isso. O processo seletivo recebeu 1.310 inscrições, né? 1.310.000 inscrições que concorreram a 261 mil vagas em 6.800 cursos de 124 instituições públicas de ensino superior. O número de inscritos cresceu 3% em relação a 2024. Agora a gente fala sobre o combate à violência de gênero. O Ministério das Mulheres criou o Fórum Permanente de Diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha. O Ministério das Mulheres anunciou a criação do Fórum Permanente de Diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha. O objetivo é reforçar, melhorar e implementar mecanismos voltados à prevenção de violência, proteção e qualificação de mulheres no acesso à justiça. O Fórum busca promover a articulação contínua com o sistema judicial, sensibilizando profissionais do direito para assegurar os direitos e o acesso à justiça às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Entre suas funções estão a integração de serviços de atendimento, a realização de estudos para tornar os procedimentos judiciais mais ágeis e a formulação de diretrizes para medidas protetivas emergenciais. O Fórum Permanente de Diálogo com o Sistema de Justiça sobre a Lei Maria da Penha será composto por representantes de mais de 10 órgãos e entidades, como o Ministério das Mulheres, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, a Advocacia Geral da União, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, a ONU Mulheres
e outras instituições relevantes, além de organizações da sociedade civil que representem a diversidade das mulheres brasileiras. De acordo com o Ministério das Mulheres, cada representante terá 2 suplentes, garantindo a diversidade das organizações da sociedade civil, que devem incluir grupos representativos de mulheres em toda a sua diversidade, considerando fatores como origem étnico-racial, condição econômica, identidade de gênero, orientação sexual e outros critérios de vulnerabilidade. As políticas de proteção às mulheres têm sido uma prioridade no governo Lula. Em 2024, novas leis fortaleceram o enfrentamento à violência de gênero, incluindo a definição do feminicídio como crime autônomo com penas mais severas. As punições para lesão corporal aumentaram para 2 a 5 anos de reclusão, e o crime de ameaça teve a pena dobrada. Descumprimento de medidas protetivas agora prevê de 2 a 5 anos de prisão e multa. Além disso, condenados por crime contra mulheres devem usar monitoramento eletrônico em saídas do sistema prisional, e processos de violência de gênero terão prioridades em todas as instâncias judiciais. Ainda em 2024, o governo federal lançou a campanha Feminicídio Zero, coordenada pelo Ministério das Mulheres. A mobilização nacional tem como objetivo sensibilizar a sociedade para não tolerar nenhuma forma de violência contra as mulheres, além de incentivar o uso de canais como o Ligue 180 para denúncias e apoio às vítimas. Bom, e o Café PT de hoje entrevistou o Fabian Algart, dentro do mês da visibilidade trans, dessa vez para falar sobre o número de assassinatos da população trans e medidas para melhorar a segurança pública dessa população. São 20 anos desde que as travestis adentraram ao Congresso Nacional para apresentar oficialmente, né, formalmente, a população trans e travesti no Brasil. E desses 20 anos para cá, 14 anos, né, o Brasil está no topo da lista de país que mais mata pessoas trans e travestis. Mas, ao mesmo tempo, os movimentos sociais organizados da população trans e travesti têm conseguido trabalhos com o governo federal e com os governos territoriais para garantir decretos, né, e provimentos que ofereçam segurança e qualidade, melhoria da qualidade de vida da nossa população. Perfeito. O processo transexualizador que existe no SUS, por exemplo, foi uma conquista de um trabalho muito sério feito pelo movimento social, junto com o Ministério da Saúde, né? As políticas que a gente tem de inclusão e garantia de direitos da população trans e da população travesti para, por exemplo, utilizar o nome social ou para, por exemplo, fazer a retificação de prenome gênero, são provimentos, são decretos que foram elaborados a partir da pressão do movimento social sobre o poder público. E o governo federal tem, sim, desenvolvido um trabalho de receber, de aceitar, de acatar e construir junto conosco. Agora a gente fala então da agenda do presidente Lula. Pela manhã, às 10h30, o presidente Lula se reuniu com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. Agora à tarde, então, às 2h40, o presidente participa de uma reunião com o secretário especial para assuntos jurídicos da Casa Civil, Marcos Rogério de Souza. Às 3h, o presidente se encontra com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e a presidente da Petrobras, Magda Chambriard. E às 4h, então, o presidente se reúne novamente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e com a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O Jornal PT Brasil de hoje termina agora. Obrigado pela sua companhia. Eu te espero amanhã no mesmo horário. Continue com a gente. Até lá. Tchau.